Primeiro eu vou me apresentar, já começo pedindo desculpas que eu fui contratada, no dia primeiro e a professora Silvia, né, Grotto, que vai estar dividindo a disciplina comigo, ela está em pós-doc, então coincidiu nós 2 de estarmos, assim, num momento de transição, e a semana passada nós tivemos o início das aulas e muita atividade ao mesmo tempo. Então, nós estamos com um pouco de atraso, mas nada que a gente não possa recuperar rapidamente, né? Eu estou como professora visitante nesses próximos 2 anos aqui no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Vocês sabem que tem o programa do mestrado profissional e o programa do mestrado acadêmico. Eu estou vinculada ao acadêmico, mas eu tenho uma experiência no mestrado profissional e muito carinho por essa forma de formação, tanto a inicial como a formação da pós-graduação. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E sou formada em física, não conheço a Silvia, não sei qual que é a formação dela, mas conheço a Magnólia, que é orientadora, a coordenadora da área de ciências biológicas, né? E eu tenho certeza que ela vai estar aqui com a gente, orientando e acompanhando o trabalho. Eu fico muito à vontade de trabalhar com vocês, porque eu fui professora de ciências durante muito tempo, no ensino fundamental, principalmente no 9º ano, com a formação de física e química, geralmente, é, nos anos 90, a gente ficava muito com essa cisão, né, do 9º ano, onde tinha as ciências, a parte de física e química, mas também eu fui professora durante muito tempo da licenciatura de ciências biológicas, exatamente para esse segmento do fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, e tenho experiência também no ensino de ciências da educação infantil e nas primeiras séries de alfabetização. Então, fico muito à vontade de estar aqui com vocês. Vocês viram o sinal que está gravando? Está gravando mesmo, né? Está ok, beleza. Então, eu tenho essa experiência muito grande, mas sou assim, estou descobrindo o Rio Grande do Norte. Então, espero que vocês, nesse período que é muito curto, né? O semestre é sempre muito corrido, são praticamente 15 semanas, nós não teremos encontros todas as semanas, e sei que eu vi pela lista dos polos que vocês estão envolvidos, eu não conheço nenhuma dessas cidades, então espero que esse estágio seja um momento que vocês vão me apresentar muitas realidades diferentes, tá? E eu não sei se hoje provavelmente não vai dar tempo de todo mundo falar, mas uma das atividades que nós vamos fazer tipo um pallets, umas ferramentas onde vocês vão apresentar um pouco do contexto, tanto individual, de que vocês fazem, da cidade que vocês trabalham, quanto o contexto da escola, né? E vocês devem ter visto a ementa da disciplina. Essa disciplina de estágio 1 é uma disciplina onde nós vamos trabalhar com a caracterização do campo de estágio, né? Vocês sabem que a licenciatura ela é voltada para o atendimento do espaço escolar, sabendo que o espaço escolar hoje ele está cada vez mais híbrido, né? Tanto a gente tem ferramentas do espaço, do ciberespaço presente dentro do espaço escolar, como as próprias orientações curriculares envolvem conceitos como a cidade aprendente, quer dizer, você não está só envolvido nas atividades escolares dentro da escola de aula, dentro da sala de aula, mas essa escola está inserida numa cidade, ela tem uma série de dispositivos que comunicam com a comunidade externa, e ela acolhe essa comunidade externa, acolhe as famílias, com o projeto da expansão da jornada diária dos estudantes. Nós temos essa escola também funcionando no período pré-escolar, quer dizer, em torno do tempo escolar, mas também fora do tempo escolar, né? Então, esse diálogo com os espaços não escolares, ela já está presente no currículo e é algo também que a gente precisa entender como que nós vamos atender
as diretrizes curriculares, que são as normativas, a realidade local, e abrir a nossa formação de professores para atender esses espaços não escolares que estão abertos também para diálogo com a escola, né? E vocês terão 4 estágios, né? Que vão somar as 400 horas. É importante vocês terem nessa disciplina de estágio uma imersão nesse campo de estágio de, no mínimo, 40 horas. Eu vou colocar uma... A Tacilei está falando que são 3 estágios, eu posso estar enganado, quem me falar que é o estágio 1 e 2 interdisciplinar, e o estágio 3 é o estágio disciplinar, né, que vocês devem pegar. Quem é da disciplina de física, química e biologia separa. Pode falar, Fábio? Professor, eu acho que é porque no presencial são 4 estágios, mas a gente que é no EAD são 3. Então é isso. Então é isso mesmo. Mas, de qualquer forma, vocês, por favor, fiquem atentos e fiquem à vontade também de me interromper quando tiver informações complementares, que, como eu falei com vocês, eu estou chegando e ainda não tive um contato mais direto com a proposta curricular, né? Mas é bom quando a gente tem liberdade, tanto de se posicionar, quanto de apresentar as dúvidas, né? E o campo de estágio é um campo de muita disputa. Então, eu acho que esse primeiro encontro é muito importante para a gente colocar essas questões, porque esse primeiro momento é o momento em que vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque o primeiro eu já coloquei lá, eu espero que vocês tenham acesso, se não tiver acesso, vocês avisem. A Liliane tem uma tutora, né, que pode ajudar vocês também, mas vocês podem colocar mensagem. Quem colocou mensagem esses dias, eu acho que eu já consegui responder. A responsabilidade de instalar o estágio é de vocês, né? Então, a universidade tem um convênio com o Estado e com vários municípios. Eu acredito que os municípios onde vocês estão, eles estejam também dentro desse quadro, e é muito importante vocês procurarem as escolas que estão conveniadas, né? Em geral, as escolas do estado e do município, as escolas públicas, elas são grandes parceiras nesse momento de formação. Vocês precisam, então, eu coloquei lá tanto o regimento de estágio, para vocês verem quais são as responsabilidades. É muito importante vocês lerem esse documento, para vocês não terem dúvidas de quais são os limites, né, e quais são os direitos que vocês têm. Tomar cuidado para não ultrapassar as funções, principalmente nesse estágio, que é um estágio que não está incluído a regência, quer dizer, vocês não estarão responsáveis por uma disciplina, mas é muito importante vocês trabalharem também com uma parceria com o seu supervisor de estágio, né? Então, as figuras que são definidas pelo regimento eu sou orientadora de estágio, então nós temos aqui uma turma de 47 estudantes, e eu sou a responsável por fazer essa orientação acadêmica do estágio, né? É, a gente discutir ferramentas de observação, ferramentas de registro, o que é o diário de campo, como que eu vou construir esse diário, quais são os documentos necessários para poder validar, porque é um estágio obrigatório. Então, vocês precisam de fazer seguir todo o regimento para não ter problema. Então, tem uma carta que eu já coloquei lá, uma carta de apresentação. Em geral, as diretorias, orientações pedagógicas das escolas, elas bastam a palavra de vocês, né, que vocês são alunos da Universidade Federal, não é colocado nenhum obstáculo, mas é bom, se for necessário, tem aquela carta, é uma carta padrão, né, então vocês preencham com seus dados, e se precisar de uma assinatura via Gov, eu vejo com a diretoria, ou eu mesmo assino, qual for o caminho mais concreto, né.
Alguém me perguntou aqui se precisa fazer essas coisas por um sistema. Eu não sei essa resposta, mas eu vou procurar saber, né? Até onde eu já fui informada, essa semana tem uma reunião com as equipes de estágio, e aí eu coloco lá a informação para vocês, tá? Mas, em geral, vocês têm esse documento, vocês baixam esse documento, é tudo assinado pelo sistema mesmo, todos os estados já estão com os sistemas de assinatura feitos, as escolas provavelmente não terão mais respostas do que eu mesma sobre essa questão, porque elas estão sempre recebendo os estagiários, né? Mas é sempre bom vocês terem também as informações mais precisas. Essa é a primeira parte, a parte burocrática do estágio. É muito importante vocês cumprirem essa parte, quer dizer, primeiro, contato com a escola que tenha mais condições de atendê-los, seja pela proximidade, seja porque vocês conhecem um supervisor, tem algum contato, ou uma escola que vocês queiram, uma escola totalmente diferente, porque às vezes a gente quer conhecer uma situação que a gente não viveu, não quer a escola que eu estudei, ou a escola que eu não conheço ninguém, para saber como é que funciona, né? Também vocês podem fazer isso. É muito importante vocês terem também uma ficha de frequência, que eu vou colocar lá. Essa ficha de frequência é para não ter nenhuma ambiguidade em relação ao tempo de permanência de vocês no campo de estágio, tá? Então, vocês vão fazer esse gerenciamento do tempo, que ele precisa ser compatível com a sua disponibilidade e a disponibilidade do professor que vai atender o estágio, que vai ser o supervisor, então, esse professor colaborador do campo de estágio, que é o professor que está inserido na sala de aula, né? E esse professor, ele vai assinar todos os dias que vocês forem na escola, né? Tem algumas escolas que é orientador pedagógico ou orientador, depende do tamanho da escola, mas é muito importante vocês terem esse controle de frequência. Não deixe esse controle de frequência para ser feito no final, né? Vocês têm que fazer uma forma de todas as vezes que vocês forem à escola, se o supervisor quiser um outro tipo de organização, vocês podem negociar, mas é muito importante vocês terem o controle dessa frequência, não perder essa ficha de frequência, porque é ela que vai ser o seu documento que serve de prova de cumprimento da carga horária. Desculpa, gente. Aqui me perguntaram quantas turmas eu preciso seguir. Isso depende muito da organização da escola que você vai estar, né? Em geral, o professor de ciências, ele tem um cargo, que preenche um cargo, e ele não é professor de uma turma só, ele é professor de várias turmas. E esse primeiro estágio, você vai acompanhar o professor. Então, o professor percorre durante a jornada dele diária e semanal as diversas turmas e você está acompanhando o professor, né? Esse primeiro estágio é para você entender um pouco qual que é a cultura escolar. Assim, nós vamos trabalhar com o conceito de cultura escolar, mas é importante vocês entenderem hoje que o que vocês vão negociar com o supervisor é a disponibilidade dele te receber para você acompanhar o cotidiano desse professor. Então, o que contém esse cotidiano? Contém a preparação pedagógica, que às vezes ele vai preparar uma sequência, você pode auxiliá-lo a preparar essa sequência, fazer uma revisão bibliográfica, preparar materiais, né? Por exemplo, o professor está na sequência, tem uma atividade experimental, ou tem uma atividade avaliativa, tem uma atividade de gamer, tem qualquer tipo de atividade, então você está acompanhando. Você pode sugerir atividades, né, dentro da temática que está trabalhando, às vezes você viu nas disciplinas lá de práticas, né, vocês têm as disciplinas de metodologias de ensino, alguma atividade interessante que você gostaria de testar, vocês podem negociar. Então, não há limite. Se o professor tiver
uma escola, que às vezes acontece também, que as escolas às vezes são muito grandes e tem muitos professores, e aí tem aquele professor que dá aula só no 7º ano, dá aula só no 5º ano, então você está acompanhando só aquele professor em diversas turmas, mas na mesma série ou no mesmo nível de ensino. Então, a centralidade desse primeiro estágio é a centralidade professor. Então, o supervisor de estágio, você vai acompanhá-lo no cotidiano dele da semana. Vai ter o momento do conselho de classe, né? Se os colegas professores que estão no conselho aceitarem a sua presença, você pode estar no conselho de classe. É um momento muito instrutivo, você vê como que funciona. O momento da avaliação, né? Você pode ajudar a monitorar a aplicação de exames. Nós temos exames externos, as escolas têm esse tipo de dinâmica, né? Ou a organização de exames que são por conjuntos, né? Às vezes o professor tem várias turmas e faz a mesma prova. Então, toda essa dinâmica é a dinâmica que vocês precisam estar acompanhando, tá? Outra questão que sempre os alunos perguntam muito é quantas horas por semana eu vou precisar. Essa é uma dinâmica que vocês têm que estabelecer, né? Você precisa de cumprir essas 40 horas ao longo desse semestre, e a gente sabe que existem várias questões da escola, né? Nem sempre o calendário da escola coincide com o calendário acadêmico, né? As escolas podem ter paralisações, as escolas têm uma dinâmica, né? Que tem o sábado letivo, tem, às vezes, Olimpíadas de conhecimento, então acontecem muitas coisas nas escolas. E nesse estágio, todo esse tipo de atividade, ele pode ser contabilizado enquanto tempo de escola. Então, a escola vai fazer uma quadrilha no sábado, vai ter um sábado cultural, você pode contabilizar aquele tempo, porque a gente sabe que isso faz parte do cotidiano escolar, né? O professor, às vezes o professor que você está acompanhando não é um professor engajado nesse tipo de dinâmica, mas isso faz parte da escola, né? Vai ter o outro professor que é super engajado, que faz a marcação da quadrilha, que trabalha com o teatro, né? Ele é professor de matemática, mas ele está lá incentivando os alunos a fazer, porque isso tudo faz parte do programa da escolarização, né? Isso faz parte de todo o processo da dinâmica da escola, esses eventos que parecem que são coisas periféricas, elas são extremamente importantes para desenvolver outras habilidades que não são habilidades só cognitivas e motoras, né? Então, você está desenvolvendo empatia, está desenvolvendo habilidades emocionais, né? Essas questões todas. Então, a pergunta aqui de qual seria a carga horária ideal, né? O ideal é o tempo que você tiver. Eu já tive estudantes que, às vezes, trabalham e tudo, e tiram um mês de férias e tem que cumprir, né? Então, eles aproveitam aquele mês de férias para poder cumprir as 40 horas, né? Porque se ele fosse tirar durante a semana, fica muito picado, e às vezes essa coisa de você ter 2 horas por semana, você não vai conseguir cumprir as 40 horas. Né? Então, é importante vocês terem uma dedicação, fazer uma negociação, e vejam bem, também se você vai acompanhar uma escola que um professor, acontece muito quando a gente está trabalhando com o professor de física, teve uma redução muito grande da carga horária do professor de física, às vezes se você vai para uma escola pequena, o professor de física vai uma vez por semana dar 2 aulas, você também não consegue cumprir, né? Então, a, a ideia é que você negocie e faça essa questão, né? Vocês colocaram aqui que na resolução não tem uma carga horária mínima, tem a informação que eu tive é que a carga horária, a disciplina é uma disciplina de 100 horas, né? Dessas 100 horas, uma parte delas é essa parte que nós estamos fazendo, da orientação, da leitura, da construção
das ferramentas de observação do campo, da construção dos relatórios, dos diários, esse todo tempo é um tempo contabilizado, e tem um tempo de permanência no campo de estágio. E o tempo de permanência no campo de estágio é esse tempo de 40 horas, tá? Para a disciplina contar os 60 e no final conta as 100. Vejam que a jornada de um turno é de mais ou menos 25 horas, né? Então, se você. Mas isso significa ir toda manhã ou toda tarde, um turno, né? A gente só consegue fazer isso quando o estagiário está totalmente disponível, né? Eu espero que não seja a, a questão de vocês. O que eu tenho como ideal, que os meus alunos sempre funcionaram muito bem, é quando eles conseguem ter 2 dias na semana que vão, né, assim, 2 manhãs, ou 2 tardes, ou 2 noites, e com isso eles conseguem acompanhar durante o semestre, e isso contabiliza que dá, assim, mais ou menos 10 horas, né, por semana, consegue manter fazer as 40 horas num tempo razoável, né? Porque você tem que pensar que vai ter o feriado, né? Vai ter a paralisação, isso tudo são coisas que acontecem, né? Tem a lei do estágio, que é nacional, né? Então não tem muitas. Se pode 2 pessoas ficar acompanhando o mesmo professor, pode fazer, não tem nenhuma restrição a isso. Às vezes, quem coloca restrição é o professor, né? Tem algumas escolas, então é muito importante vocês rapidamente viabilizarem isso. Tem algumas escolas que têm limite de estagiários dentro de sala de aula, né? Dentro da escola, porque atrapalha a dinâmica da escola, né? Se você tiver mais de 2 dias, não tem problema, você pode acompanhar mais de 2 dias. Tá? O professor de ciência, ele tem uma carga horária relativamente alta, né? Então, raramente você tem um professor que dá aula todos os dias, né? O professor de língua portuguesa e de matemática a gente tem, mas o professor de ciências, geralmente na escola, ele vai 2, 3 dias na semana, né? As escolas maiores, vocês vão ter condições de acompanharem mais tempo, porque tem um número de turma maior, né? Eu não sei qual que é o universo das escolas que vocês estão trabalhando, se são escolas muito grandes ou são escolas pequenas. Então, vocês têm que observar isso também, tá? Tem mais perguntas? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode só responder a Sandra, que ela perguntou que se pode acompanhar professores diferentes. Se você for acompanhar professores diferentes, você tem que ter 2 termos de supervisor, porque você está tendo 2 supervisores. Então, o complicador é isso, tá? Porque você vai ter um supervisor, se você vai acompanhar, você vai ter um segundo supervisor. Significa que você tem que ter 2 termos assinados. E a avaliação, quem faz? Você tem uma parte da avaliação do seu estágio que é feita pelo supervisor. Então, você vai ter 2 avaliadores, porque você tem 2 supervisores. Tá bom? Qual que é a pergunta? Quem quer fazer? Foi eu, professora Regis. Ô, Regis, pode fazer. Professora, no caso, a gente já pode ir para a escola essa semana, já pode iniciar com essa carta de apresentação que você colocou no e-mail? A carta de apresentação e o diretor da escola tem que assinar o termo porque só é válido o estágio a partir da assinatura. Certo, mas esse termo está onde? Você ainda vai colocar? Vou colocar. Certo. Tá? Então, na medida que for assinado, isso já está valendo, tá? Certo. Valdenora? Qual a pergunta? Boa noite, professora. Boa noite. Gostaria de saber sobre esse termo e essa carta de apresentação. Aí a gente envia para vocês?
Deve ter, as universidades geralmente têm um sistema que isso fica todo registrado. Aí eu vou mandar para vocês o link certinho do sistema para onde que enviar, né? Aí, sobre alguma documentação nossa, vai precisar também? Não, a documentação não precisa, porque vocês, na hora que vocês vão assinar pelo sistema, e para assinatura vocês já têm que colocar um documento de vocês, né, para poder validar a assinatura. A mesma coisa acontece com o diretor da escola que assina e o supervisor também que assina. Então, a documentação é essa documentação, ela fica toda online. Tá? Obrigada. Mais alguma coisa? Os alunos geralmente têm muita dúvida com relação a que tipo de atividade vocês vão fazer nesse estágio, tá? Aí eu vou colocar uma orientação do que é observação, como é que a gente faz uma cartografia escolar, quais são os pontos, vou colocar esses instrumentos. Não quis colocar tudo de uma vez, para não ficar, não fica muita informação e vocês vão acabar se perdendo. Eu montei o Moodle lá, eu vou colocá-lo por abas, não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar. Então, vai ter uma aba lá que são dos encontros, que sempre que tiver, a gente fizer esse tipo de encontro aqui, eu vou gravar, ele vai ficar postado lá. Depois tem uma aba de documentos, que eu já coloquei lá, eu já coloquei o regulamento e a carta de apresentação, aí eu vou colocar o termo, na hora de colocar o termo, eu coloco toda a instrução de onde vocês entram, porque às vezes o professor é a primeira vez que ele está fazendo isso, o diretor da escola é a primeira vez, né? Não sei se todos vocês já estão cadastrados, então tem uma fase de cadastro, tem uma fase de mandar a documentação, que é uma coisa muito simples, né? É só para validar a assinatura. Que é como vocês fazem quando vocês estão comprando, né? A gente tem muita forma de validação de assinatura, você manda sua carteira de identidade, tira uma foto, né? Uma selfie com a carteira, é tudo bem tranquilo. Aí o sistema valida, o sistema significa que tem uma pessoa que verifica e valida, viu, gente? Ainda não é robô, não. Então, isso vai dar um tempo, vai ter um tempo. Façam essa parte documental, porque a partir da assinatura, os seus tempos estão contabilizados. Não deixem de assinar. Vocês podem imprimir para o professor assinar a ficha de frequência, né? É um documento seu, é uma garantia sua, porque se o professor adoecer, se mudar de escola, né? Gente, a vida é dinâmica, tudo pode acontecer. Vocês têm que ter um documento que garante, né, que o trabalho que vocês estão realizando, né, foi cumprido parcialmente ou totalmente, tá bom? Aí eu vou criar uma outra aba de instrumentos de observação para vocês verem. Aí eu vou colocar lá o diário, né? Cartografia, etnografia de sala de aula, né? Análise de livro didático, todas essas questões que são pontos que vocês já devem ter discutido nas disciplinas de didática, as outras disciplinas que vocês já fizeram, e aqui então, é uma disciplina de aplicação desse conhecimento que vocês já têm, né? Quem já é professor vigente em uma turma de ciência não teria nenhuma possibilidade de aproveitar o estágio? Não tem, Laíra, né? O estágio é um estágio obrigatório, né? E o fato de você ter... Algumas universidades, elas dispensam um estágio de regência, porque se o professor já é regente, você pode pedir, mas eu acho que é parcialmente. Dentro da resolução, que é a legislação, ela permite uma dispensa de até 50%. Quer dizer, nós temos que fazer 400 horas de estágio, você pode ter uma dispensa de 200. Mas aí tem que ver a resolução interna da matriz curricular aqui de vocês, para saber qual que é o procedimento, que tipo de documentação é exigido. Mas isso, essa semana a gente tem reunião com os professores, e eu procuro saber e vejo com a Magnólia também, coloco lá para vocês, tá? Mais alguma coisa? Então, esse estágio de observação, ele é um estágio muito importante, porque ele é um estágio de estranhamento, sabe? A gente parece que é uma coisa menor,
Porque nós todos passamos uma longa carreira, né, nos bancos da escola. Então, a escola é algo que a gente acredita que não precisa observar, a gente já conhece bem a escola. Mas agora a gente está trabalhando numa forma de estranhamento mesmo desse olhar, porque você tem que pensar como um produtor de um ambiente escolar, o gestor do ambiente escolar. Você não está mais ali como um sujeito passivo que recebe a política da escolarização, tá? Então, por isso que é uma questão, eu lembrei, por causa da questão da Layara, sobre a dispensa, né? E muitas vezes o professor que já atua, ele fala assim, mas esse que eu podia ser dispensado da observação, né? Mas é exatamente o contrário, porque para a gente tentar desnaturalizar um espaço que a gente acredita que é muito conhecido. Né? Então, todos os impasses que tem da gente viver num ambiente e que a gente acha que a gente sabe tanto que não precisa nem ter um código de observação. Então, esse primeiro estágio, ele promove esse distanciamento da escola para vocês tentarem compreender as dinâmicas que fazem que cada sala de aula é uma sala única, é uma sala que modifica o tempo todo, né? E ela tem uma estrutura de mediação entre sujeitos que estão em formação que é bem diferente, né? A Layara, posso ler aqui, Layara, que você está colocando? Eu sou professora de uma escola e aí, na minha turma da EAD tem uma aluna da mesma cidade que quer fazer estágio na escola que eu trabalho. E aí você está pensando que é uma outra pergunta, né? Se você pode ser supervisora de uma estagiária, né? Aí não tem restrição, não. Você pode ser supervisora de estágio, sim. Né? O que é muito ruim é quando você é professora numa escola e vai ser estagiária naquela mesma escola. Isso cria um conflito de interesse e, principalmente, um desconforto de imagem entre os alunos, que não é uma situação agradável. Geralmente é muito difícil de gerenciar. Não há impedimento, mas não é uma situação adequada. Então, você receber na sua escola, ser supervisora de uma colega pode ser algo interessante, mas também há um desconforto também. Não acho que seria uma boa experiência, mas não há impedimento. E você fazer estágio na mesma escola que você trabalha, eu acho que também vai provocar muito desconforto, né? Eu acho que essa segunda pergunta eu vou colocar lá na equipe, que é você ser supervisora na mesma turma. Eu não sei, não há impedimento também nas normas, não, mas eu acho também bem estranho, né? Supervisora de colega. Que mais, gente? Nós vamos ter, depois que passar essa fase de contrato com a escola e dos primeiros instrumentos de observação, a gente vai fazer algo só para a questão dos relatórios, tá? Porque são muitas informações, é um texto que precisa ser construído, né? Que ele vai ter alguns elementos que vocês vão coletando durante o percurso do estágio para ajudar, né? Como o caderno de campo. Eu gosto de fazer alguns diários reflexivos que vocês pegam pontos específicos para observar, assim, por exemplo, como é a gestão da aprendizagem dentro da escola. Tem escola que faz recuperação contínua, né?
Tem escola que tem turma que separa os alunos que estão em dificuldade de aprendizagem e colocam uma turma no horário que pode ser antes da aula, depois da aula. Quer dizer, essas dinâmicas que a gente chama de recuperação, né? Como que é trabalhado o erro dentro da sala de aula. Então, tem algumas perguntas que a gente faz, a gente vai organizar esse tempo. E todos esses materiais, esses dispositivos que a gente vai estar trabalhando, eles vão ser importantes para constituir o relatório final de estágio, que, como é relatório, né, é um tipo de escrita acadêmica que vocês devem conhecer, que ele é descritivo, né, mas ele precisa ser também reflexivo, e ele tem toda uma normativa. Eu vou verificar também se há, dentro do Departamento de Educação, algum formato específico, mas isso a gente vai trabalhar mais para frente, né? Mais alguma pergunta? Professora, para assinar o estágio, o professor pode ser um professor de matemática que dá aula na turma de ciência do 9º ano? Ele dá aula de ciência, mas ele é formado em matemática ou ele é o professor de matemática que está aí? Não, ele é formado em matemática, mas ele dá aula de ciência do 9º ano. Ele até cursou uma parte de química, mas não finalizou. Ah, sim. Pode, não tem impedimento, não, mas é uma questão que a gente pode discutir também, né? Ok. Mas isso ele não tem impedimento, não. O supervisor é que a situação ideal é que você tenha um bom exemplo, né? E que seria um bom exemplo? É o professor que tem uma licenciatura plena na área do campo, né? É um professor que tem uma dedicação àquela escola, que tem um projeto político-pedagógico que coaduna com o projeto político-pedagógico da escola. Isso é o ideal, mas nem sempre a gente encontra o ideal, né? Por exemplo, eu, como trabalho com professor, formação de professores de física, a gente encontra muito dessa situação. O professor de física é o regente, é concursado, mas ele não é habilitado em física, ele é habilitado em matemática, né? Ou ele não é habilitado, ele é engenheiro. Nós temos ainda muito essa situação. Então, muitas vezes, a prática pedagógica desse profissional tem muitos pontos de incoerência, porque ele não tem uma formação, ele não problematiza o campo da mesma forma que o outro problematiza. Mas isso é interessante também para a gente olhar que é a realidade, né? Então, ele vai te acolher, é interessante para a gente analisar essa situação, não há impedimento, tá? Fazer escola de outro estado, uma escola de outro estado, essa é uma questão que eu não sei responder, porque a Universidade Federal daqui, ela precisa ter o convênio com essa escola. Então, provavelmente, a escola de outro estado não tem um convênio com a Universidade Federal daqui, mas eu posso perguntar. O que significa parceria? O que você quer dizer com parceria com a universidade? É o convênio, fala, né? Convênio? Convênio. É. Tem que ter o convênio com a universidade. Então, por isso que eu acho que fazer estágio nas escolas de outro estado, talvez não tenha como ser validado. E o convênio é algo que demora muito, né? Que é um termo contratual da universidade. Então, provavelmente quem vai fazer estágio, vamos supor, vai fazer o estágio até terminar o convênio, você já terminou o estágio. E pode não ser aprovado, né? Que isso demora demais. Fábio. Professora, estão me ouvindo bem? Sim. Assim, eu vou até já pedir desculpa por não querendo me intrometer demais. Não? Bastante cuidado.
Eu sou um aluno já mais antigo no curso, né? E acabei perdendo uma oportunidade de cursar o estágio 1. Até cheguei a me matricular nessa disciplina, mas acabei perdendo por conta que ia estagiar em um outro lugar e teve greve de técnicos administrativos. Então, tem algumas informações que eu conheço já por ter feito essa matrícula nesse componente. E talvez por a senhora estar chegando agora na nossa instituição, não esteja tão a par. O estágio ele é muito vinculado ao nosso sistema acadêmico, o SIGA. Isso até contempla algumas dúvidas de alguns colegas. Né? Todos nós temos acesso ao sistema e lá no nosso sistema tem uma aba que fala sobre estágio. Se quiser, eu posso até mostrar aqui para facilitar para os colegas. Isso vai até tirar uma dúvida que é importante do ponto de vista do que foi acabado de falar. Aqui nesse campo do estágio, tem como a gente observar, né, aqui nesse gerenciar estágios, o mural de vagas, né, ou mesmo no pré-cadastro, as instituições que já têm convênio com a UFRN. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou estudante da UFRN, no Polo Nova Cruz, mas eu moro na Paraíba. E como é EAD, né, a gente tem essa permissão. E a minha prefeitura, a prefeitura do município que eu moro, ele tem convênio já com a UFRN. Então, seria interessante vocês buscassem, por exemplo, tipo aqui quando eu clico em Araruna, já observa que tem o convênio. E toda a questão de assinatura, de burocracia, ó, é tudo pelo SIGA, professor, então vai facilitar bastante. Aqui eu já poderia, por exemplo, já tem as minhas informações, né, os meus dados, por conta do próprio registro da UFRN, e aqui é só fazer o preenchimento quando vocês tiverem o aceite da instituição, cadastrar o supervisor, colocar os horários, né, que vocês vão participar da atividade e continuar aqui com a atividade de estágio. Aí esse campo, esse formulário vai seguir tanto para a senhora enquanto professora, mas também para a coordenação do curso. É uma coisa bem simples, assim. Então, eu acredito que pessoas que precisam fazer estágio em outros estados, né, em outras localidades, desde que realmente esse local já tenha convênio com a UFRN, não seria nenhum impedimento. É o que eu falei, né? Se tiver o convênio, não tem problema nenhum. E a assinatura é só um clique, né? Aí, professora, eu queria aproveitar e perguntar se vai ter algum calendário do ponto de vista de até que momento a gente pode já trazer esse retorno da escola que a gente vai fazer o estágio, se a senhora já pensou em algum prazo para que a gente já tenha isso tudo decidido e feito. Não pensei, a Silvia está para chegar agora, ela me falou que chega dia 1º, para semana que vem, né? Para a gente negociar, ver como é que estão essas questões, mas é importante também a entrada, porque, Fábio, me corrija se eu estiver errado, a entrada, a contabilização das cargas horárias, ela só começa depois de ter assinado no sistema, né? Então, não adianta você começar antes e não ter assinado. Então, vocês têm que ficar muito atentos com o supervisor de estágio. Na minha instituição, quem assina é o orientador e o diretor da escola, né? Às vezes tem convênio que delega para o supervisor de estágio mesmo assinar. Mas tem que ter essas duas assinaturas feitas, mais a sua assinatura para contabilizar. Quanto mais cedo você começar, mais rapidamente você termina, porque nós temos um prazo também do término do semestre, né? O semestre está previsto para terminar dia 12 de dezembro, é isso mesmo? Eu acho que é, né? Então, é importante vocês fazerem isso logo até por volta do dia 10, 12
de setembro já estarem com o estágio. Vocês veem que a burocracia é muito rápida agora, porque se está cadastrado, está tudo certo, é um preenchimento automático, segue a assinatura eletrônica, então rapidamente já está contabilizando. Né? Então, de fato, vocês perderam uma semana, na semana passada, né, que foi a semana que as aulas também começaram dia 18, não é isso? É isso. Agora, o calendário das escolas também deve terminar lá para o dia 8 de dezembro, né? É dia 20 que termina? Tá. Perguntar se, então, a questão de escolas de outros estados, desde que esteja dentro do convênio, e vocês têm a observação lá, a dispensa de estágio para quem é profissional tem que verificar, eu verifico e passo a informação, mas em todo caso, até onde eu sei, esse primeiro estágio, ele não é dispensável, não tem possibilidade. As ferramentas, eu vou colocar nessa aba de ferramentas, e essas ferramentas são exatamente os instrumentos que vocês vão usar para compor o relatório, tá bom? O que mais que a gente precisa saber? Se vocês podem acompanhar 2 professores, tem a dificuldade, Fábio, é isso mesmo também, né? Se tiver 2 professores, você tem que fazer 2 termos, então fazer a documentação lá dobrada. Então, não tem impedimento, mas tem essa burocracia a mais para ser feita, tá? E você tem que ver os horários, como é que ficam os horários para compatibilizar. Estágio com mais de um estagiário com o mesmo professor, também não há impedimento, depende do professor supervisor aceitar e a orientação pedagógica da escola também permitir esse tipo de acompanhamento, tá? Mais perguntas? Não? Professora, esse relatório já vai ser a nossa avaliação, a nossa nota? Qual? O relatório? Sim, que a gente vai precisar entregar para a senhora? Parcialmente, né? Ah. Eu vou colocar lá o cronograma das avaliações também. Dentro das avaliações, como eu coloquei para vocês, que vai ter a aba das ferramentas, a conclusão de cada uma daquelas ferramentas é uma parte também. Eu não vi também no regulamento interno que, geralmente, as instituições elas têm um valor máximo do tipo de avaliação. Você não pode dar uma única avaliação valendo 100 pontos, né? Então, você tem mesmo que fazer uma distribuição. Por isso, ainda ficou de conversar com a Silvia, né, que vai estar dividindo comigo, qual que vai ser a proposta, tá bom? Tem algum local de lista das escolas? Tem, como o Fábio mostrou, né, lá dos conveniados, você tem dentro da aba. Eu ainda não passei nessa aba, não, mas vou passear para poder conhecer. Qual que é as escolas. Mas, em geral, todas as escolas públicas, elas são conveniadas, né? Tem gente que ainda não achou, tá igual eu também, né, Juliana? Eu também ainda não vi essa página, não. Mas toda vez que eu vou entrar no Mandacaru, eu tenho que... E vocês também têm que entrar pelo Mandacaru, né? Como é que chama lá? Isso. O nosso sistema de gestão acadêmica. Pois é, porque senão não cai. Se você entrar por outro sistema, você não consegue achar. Então, você tem que verificar se você está logado, porque o SIGA-A é um sistema de acesso, né? Mas são várias plataformas diferentes. Então, a gente fala, às vezes, SIGA-A, mas não é exatamente. Você loga pelo SIGA-A, mas você está na outra plataforma, que é a plataforma do sistema acadêmico. CIPAC? Não, não é CIPAC, não. CIPAC é outro. Mas é isso aí. A gente vai se encontrando. E vocês tiverem dúvidas, coloquem lá no chat do Moodle, que a tutora, a Silvia ou eu, vocês estão com bastante gente aí. E vocês também, colegas, se vocês tiverem a resposta, vocês podem colocar também lá,
tá bom? Eu vou abrir também o fórum, é sempre bom para colocar essas questões e vocês participem dos fóruns. Certo, gente? Tudo bem? Então, eu agradeço muito, espero que vocês gostem de fazer interação, assim, via fórum, via outras ferramentas, para mim ter a oportunidade de conhecer mais cada um de vocês e conhecer mais um pouco das escolas que vocês estão trabalhando, tá bom? Muito obrigada, e mais uma vez, gente, desculpa a semana passada foi realmente uma semana de muito trabalho, tá bom? Bem-vindo todos, quem está fazendo a primeira vez, e espero que vocês se divirtam muito nessa disciplina, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.